Olá, moçada, tudo certo? Vamos lá então, nessa aula 20, falar sobre gráficos representando relações. Então, se duas variáveis reais podem assumir infinitos valores, pares de valores reais, não é factível, não é viável a gente listar todos os valores para o par x, y. Isso seria inviável. Portanto, os gráficos se tornam bastante úteis para mostrar todos os pares ordenados que satisfazem uma certa relação. E conforme a gente já tem visto em várias aulas anteriores, é muito fácil a gente gerar gráfico para mostrar todos os pares ordenados que satisfazem uma certa relação entre duas variáveis reais usando uma linguagem de programação como Python. Vamos lá então, moçada, olha só. Aqui estão, né, justamente aqueles importes e tal. E aí eu vou reutilizar alguns códigos que eu já mostrei em outras aulas para a gente sedimentar esse assunto. Isso aqui eu mostrei na aula passada. Encontrar a equação da reta reduzida. Eu tenho aqui P e Q, são duas listas, dois pontos. Aqui aquela verificação, para saber se a gente pode encontrar aí a equação da reta reduzida, né? Alfa é o coeficiente angular, beta o linear e assim por diante. Mostrei na aula passada. Tem dois pontos aqui, ó, menos 1, 5, 1, 7. Vamos ver então? Rodar aqui primeiro, né? Vamos ver aqui. Então, a equação aqui é y é igual a x mais 6. Faz sentido? Olha só. Se o x é menos 1 mais 6, 5. Se o x é 1 mais 6, 7. Beleza. Então, aqui a gente pode, né? Gera aqui um vetor, tal, y é igual a coeficiente angular vezes x mais o linear. E a gente pode, então, fazer o gráfico. Com muita tranquilidade, né? Então, tá aqui, ó. Menos 1, 5. E 1, 7. Então, é muito fácil para a gente aqui, com uma linguagem de programação como essa, gerar um gráfico desse. Quando você está lá fazendo isso na mão, o que é que você faz? Você dá um valor de x, aí vai lá na equação, encontra o y, outro valor de x, outro de y, desenha. Aqui você gera esse monte de ponto aí, justamente, muito tranquilamente, e gera o gráfico. Intersecções. Suponha que tenhamos dois gráficos que representam relações e que se interceptam. Para a gente encontrar as coordenadas dos pontos de intersecção entre esses gráficos, nós resolvemos o sistema de equações das relações. É isso. Então, até certo ponto, isso que eu vou falar agora eu já mostrei em outra aula, mas eu vou aqui falar novamente para sedimentar o assunto. Se a gente tem um sistema de equações dessa forma aqui, já mostrei isso. Ax ao quadrado mais by igual a 6, dx mais y igual a f. Então, estou colocando aqui, ó, funçãozinha que calcula raízes, justamente as raízes de uma equação de segundo grau, e o método da adição segundo, né? O método que recebia aqui duas listas, ABC representa a equação ax ao quadrado mais by igual a c, e DEF aqui representa a equação dx mais y igual a f. Você vê que é 1 e que é 2. Então, eu mostrei todo o procedimento, né? Eu eliminava lá justamente o y e tal, e encontrava, portanto, justamente qual era a solução daquele sistema de equações ax ao quadrado mais by igual a c, dx mais y igual a f. Então, relembrando o método da adição para equações dessa forma, x ao quadrado mais by igual a c, dx mais y igual a s. Então, eu tenho aqui uma lista A, que representa essa equação aqui, ax ao quadrado mais by igual a c, e uma outra lista que representa a equação dx mais y igual a f. Então, nesse exemplo aqui, ó, que é x ao quadrado mais 4y igual a 9, x menos 2y igual a menos 3. Então, se eu fizer isso aqui, então os pontos de intersecção, que no fundo, nada mais é que o conjunto verdade, que a gente chamou lá, aquele sistema de equações, vão ser justamente esses pontos de intersecção. Então, a gente roda aqui, ó, tá? O primeiro, não esquecer de rodar aqui raiz segundo, né? Não esquecer de rodar aqui método da adição segundo. E aí a gente vai rodar isso aqui, ó. Portanto, os pontos de intersecção, que no fundo é o conjunto verdade, 1, 2, menos 3, 0. E a gente pode justamente mostrar o gráfico, justamente
daquelas duas equações lá, x ao quadrado mais 4y igual a 9, x menos 2y igual a menos 3, aqui o y, y2, para mostrar para vocês que realmente o conjunto verdade são os pontos de intersecção. Rodar aqui, ó. Olha só, tá vendo aqui? Isso aqui é o y1, que é aquela equação lá, ó, a primeira, certo? X ao quadrado mais 4y igual a 9. E o y2 é o vermelho, ó, que é x menos 2y igual a menos 3. Então, perceba, olha só os pontos de intersecção. Menos 3, 0, tá vendo isso aqui, ó? Menos 3, 0, ó. Que é ele. E o outro ponto que é 1 e 2. Belezinha. Então, o conjunto verdade, solução daquele sistema de equações dessa forma aqui, são os pontos de intersecção. Mas e se nós tivermos um segundo caso interessante? Um sisteminha dessa forma. Ax ao quadrado mais by ao quadrado igual a c. Dx ao quadrado mais ey igual a f. Como é que a gente poderia encontrar os pontos de intersecção nesse caso? Primeira observação que eu acho interessante fazer é que é isso aqui, né? Uma relação do tipo ax ao quadrado mais by ao quadrado igual a r ao quadrado possui um gráfico que é uma circunferência, ó, tá vendo aqui? De centro na origem do plano R2 e com raio R. Então, perceba, o centro dela está aqui, na origem do plano R2, e o raio é justamente esse R aqui. Nesse exemplo acima, o raio é a raiz quadrada de C. Então, isso aqui no caso, ax ao quadrado mais by ao quadrado igual a R2 é, o gráfico disso é uma circunferência de centro na origem do plano R2. Então, pessoal, se a gente comparar o caso 1, comparando ao caso 1, esse caso 2 tem y2 na equação 1 e x2 na equação 2. Então, a gente pode fazer um outro método de adição com as duas equações sendo da forma como a gente descreveu acima, similarmente ao que a gente já fez antes. A diferença é que agora a gente vai eliminar o fator x2 ao invés de a gente chegar e eliminar o y. Porque aí, no final das contas, eu vou ter uma equação justamente do segundo grau, eliminando o x2. Então, é um procedimento muito parecido que eu já mostrei, mas eu vou repetir aqui só por questão de completude. Então, a gente, no caso, define aqui um fator f1 que é igual a que é o coeficiente de x na equação 1, e define um fator aqui, f2, que é menos d, que é o coeficiente de x na equação 2, mas multiplicado por menos 1. Então, se a gente multiplicar a equação 1 por f2 e a equação 2 por f1, a gente vai ter esse negócio aqui embaixo. A vezes menos d vezes x ao quadrado, mais b vezes menos d vezes y ao quadrado, igual a c vezes menos d. D vezes a x ao quadrado, mais e vezes a vezes y é igual a f vezes a. Se a gente somar aqui essas duas moças, portanto, a gente vai chegar numa equação dessa forma. B vezes menos d vezes y ao quadrado, mais e vezes a vezes y é igual a fa menos cd. Aí a gente vai fazer um procedimento similar ao que a gente fez anteriormente. A gente vai chamar esse b vezes menos d de 1k, vai chamar esse e vezes a de 1l e esse fa menos cd de 1m. Então, a gente pode reescrever isso aí em cima como sendo k vezes y ao quadrado mais l vezes y é igual a m, que é k vezes y ao quadrado mais l vezes y menos m igual a 0. Então, a gente tem uma equação do segundo grau, que pode ter 0, 2 raízes reais iguais ou 2 raízes reais diferentes. Então, a gente vai e faz aquele procedimento padrão. Calcula as raízes da equação do segundo grau, e caso existam raízes reais, esses seriam os valores, tá, de y. Aí depois a gente usa a segunda equação para calcular os valores de x. Então, pessoal, esse método aqui que eu estou chamando método de adição segundo, né? Porque a gente tem aqui, tá? Essa primeira aqui, equação tem aqui um quadrado e aqui também um quadrado, estou chamando de segundo. Vai ser similar ao outro, a diferença agora é que a gente vai eliminar o x2. Então, eu tenho um fator aqui, ó, recebi aqui o EQ1 e o EQ2. Agora, o EQ1 vai representar a equação ax ao quadrado mais by ao quadrado igual a c. E o EQ2 vai representar a equação dx ao quadrado mais y igual a f.
Então, o F1 é o coeficiente de x na equação 1, o F2 é o coeficiente de x na equação 2 negativo, e aí a gente faz as multiplicações e faz um procedimento que a gente já mostrou similar anteriormente. Vai encontrar, então, y1 e y2. Aí agora, como essa outra equação aqui, pessoal, é a equação 2, ela aqui no caso é o quadrado, então a gente vai pegar cada valor de y e vai justamente, tá, chegar aqui e vai calcular a raiz da equação do segundo grau com o valor de y que você encontrou. Então, isso aqui acaba se reduzindo aqui a um EQ2 de zero. O que multiplica o que seria o x ficaria zero. E esse termo aqui, de fato, seria o c. Porque agora você substitui o valor de y justamente na equação 2 para que você possa obter o valor de x. Mas como isso aqui, no caso, é uma equação de segundo grau, então você pode ter dois valores de x. Então, tem um x11 e tem um x21. Então, eu faço isso se, no caso, esse y aqui não for um valor infinito, que eu iniciei aqui em cima. Não, um valor infinito, né? Se ele não for infinito. E ele for maior ou igual a zero. E aí eu faço a mesma coisa similar para o valor de y2. Porque, mais uma vez, eu encontrei os valores de y, dois valores, né? Máximo, mas no fundo, eu posso ter também. Você tem que verificar isso, porque a equação 2 agora tem o x ao quadrado. Aí eu faço algo similar aqui para encontrar, então, o x1, 2 e o x22. Aí eu vou adicionando isso a uma lista chamada pares e retorno isso. Tá legal? Então, como é que a gente faz para justamente brincar com isso aí? Eu tenho esse método de equação da adição para equações dessa forma. Então, o I1 vai representar essa equação aqui, ó, x ao quadrado mais by2 igual a c. O I2, ele representa, então, dx ao quadrado mais y igual a f. Então, suponha que a gente tenha aqui essas duas equações, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20. Isso aqui vai dar uma circunferência com raio raiz de 20. E menos x ao quadrado mais y igual a zero, que é y igual a x ao quadrado. Então, aqui eu tenho justamente os coeficientes. E, então, vamos rodar aqui, então, essa brincadeira aqui. Já rodei até esse ponto, né? Então, não posso esquecer de rodar o meu método de adição segundo. E vou, então, rodar isso aqui agora. Então, aqui, ó, ele encontrou dois valores de y, né? Tá? 4 e menos 5. Então, na verdade, o menos 5 aqui, ele não vai passar por essa parte. Só o valor de y igual a 4. Aí, com o valor de y igual a 4, eu cheguei aqui, calculei de novo a raiz da equação do segundo grau e obtive dois valores de x, que é menos 2 e 2. Então, esses são os pontos de intersecção, justamente daquelas duas equações lá, menos 2 e 4, 2 e 4. Vamos ver se é isso mesmo? Aqui, olha, para eu plotar, mostrar o gráfico da circunferência, eu vou usar esse circle aqui, lá justamente aqui do Matplotlib, tá bom? Que é mais adequado para a gente plotar uma circunferência. Então, vou usar isso aqui, tá vendo? Na origem, 0, 0, isso aqui é a origem, e o raio, o que é? Raiz quadrada do EQA2. Mas o que é o EQA2, olha? O EQA2 aqui, ó, o EQA na posição 2 é justamente o 20, raiz quadrada de 20. Tá bom? A outra equação é x ao quadrado, que é essa aqui, ó. E aí eu vou agora mostrar esses dois sujeitos aí. Então, tá aqui, ó, tá vendo? Aqui está justamente a circunferência na origem, e aqui está x ao quadrado. Então, perceba, olha só os pontos de intersecção, ó. 2 e 4, tá vendo? Aqui ele, ó. 2 e 4. E o outro, menos 2 e 4. Menos 2 e 4. Então, você tem umas funçõezinhas que ajudam você a justamente calcular esses pontos de intersecção. E o que será que faz esse código abaixo? Esse aqui, o autor, esse rapaz aqui, Trey Blaine, você pode clicar aqui e vai na internet. O que será que faz isso aqui, hein? Perceba que eu tenho aqui 6 equações diferentes, umas coisas bem, né, bem diferentes. O que será que faz esse negócio aqui? Vamos ver o que isso aqui faz?
Isso aqui é só para mostrar para vocês que você pode fazer um gráfico naturalmente, né? Utilizando de várias equações. Vamos ver aqui. Vai dar uns warnings aqui, é uma coisa que dá uns problemas com SQRT, mas o que interessa é isso aqui. Olha só. Olha aí o Batman. Que interessante. Então, você pode fazer aí, tá? Justamente com um programinha desse, alguns símbolos, né? Interessantes, né? E aí o que acontece é isso, ó, aqui eu estou fazendo, aqui eu estou pegando todas as equações, mas se eu pegar um por um, aí eu vou vendo o que é que cada um faz, ó. Por exemplo, vou pegar só a equação 1 aqui agora, vou rodar, tá vendo? Então ela faz aqui só essa parte mais externa. Se eu pegar só a equação 3, rodar, então ela vai fazer o que aqui, ó? Ela vai fazer essa parte aqui de cima aqui, né? E aí vai. Tá legal? Interessante, né? Então aqui está o Batman para vocês. Exercíciozinho aqui, próximo aula a gente continua, tá bom, pessoal? Um abraço.